Fala, manos, vamos lá. Fechamento da semana aqui, uma semana interessante, bastante produtiva. Muitos gains, zero stop na semana, se for pensar em quarta, quinta e sexta. E vamos dar uma estudada aqui e ver o que daria para ter sido feito. Lembrem sempre de seguir o canal, se inscrever no canal aqui do YouTube, me acompanhar ali pelo Instagram e, que tiver dúvidas também, pode me chamar pelo meu WhatsApp. Vambora! Fala, manos! O que rolou na semana, né? Semaninha até que tranquila, uma semana de feriado. Viemos na quarta-feira ali, já esperançosos ali para um cenário de um leve estresse. Sabia já da continuidade desse estresse, só que a gente não sabia até quando e até onde isso podia acontecer. Então tivemos uma quarta-feira bem direcional, uma quarta-feira bem dentro da nossa mão. O índice ele abriu já bem próximo da VWAP do dia anterior, que era na segunda-feira, terça-feira foi feriado. E o índice continuou numa queda. Eu nem vou falar de segunda-feira, tá? Segunda-feira não teve nada no mercado, o mercado ficou totalmente parado. Já estou falando diretamente de quarta-feira. Então, quarta-feira teve uma belíssima direção ali do índice, que ele foi lá desde os 114 mil, acabou pesando lá para os 110, bem direcional, fácil de operar. Depois viemos ali para uma quinta-feira totalmente lateral, o mercado já abriu precificado, ficou estagnado, sem muita novidade. E hoje, novamente, o mercado até um pouco animado, acompanhando o mercado lá fora, mas novamente volta a pesar, novamente toma rumo, principalmente por conta desses eventuais eventos aí que estão acontecendo em relação à transição do governo, principalmente Haddad como um membro ali fortíssimo para assumir o Ministério da Economia. Então, bem complicado, o cenário é complicado, o investidor está vendo como cenário complicado e não está fazendo nada diferente do que ele propõe, que é tomar dólar, sair de bolsa, ficar fora de risco e você está vendo as movimentações dando nos DIs precificando bastante esse dólar, principalmente hoje que a gente teve uma belíssima virada de mercado ali, os DIs já abriram negativo, abriram pesando bastante, a gente até achou que o dólar fosse cair, do nada uma especulação nova saindo ali, falando, confirmando que só tem o nome do Haddad como ministro da Economia, o mercado mais uma vez não gosta, toma de novo o dólar começa a ganhar 400 novamente e o índice perdendo 110 mil. Vamos ver aqui, eu anotei algumas operações para que a gente visse aqui. Então, quero mostrar para vocês na minha tela. O que a gente teve? Bom, esse aqui é o dólar, tá? São as 3 operações que tinha para fazer na quarta-feira do dólar, tá bom? Então, deixa eu até ver se eu consigo anotar aqui para vocês. Vamos lá. Esse aqui é o dólar quarta-feira, tá? Dia 16 do 11. Tivemos 3 operações no dólar ali, umas 10 e 15 da manhã, que foi uma compra. Por que dessa compra? Uma rejeição da VWAP do dia anterior ali. A VWAP do dia anterior que estava trabalhando em torno do 325, tá? Esqueci de anotar aqui. Mas era uma VWAP que ele ficou rejeitando bastante tempo ali. Deu uma compra, mais de 20 pontos nessa compra. Depois o dólar veio para pesar, não perdeu novamente a VWAP, segurou nela, ganhou força novamente, mais 20 pontos e até uma continuidade aqui por conta da VWAP do próprio dia. Então aqui teve uma continuidade de operação. Então essa daqui foi uma operação importante, essa segunda operação também importante e a terceira nem tanto, foi uma operação mais de continuidade, tá? Mas nada aqui deu para pegar pelo menos 50 pontos nessas 3 operações, tá bom? Então esse foi o índice de o dólar de quarta-feira, ó. 10 e 15, 11 e 45 e meio-dia. Vou deixar aqui os preços, que foi compra, e os preços de entrada, tá? Para vocês estudarem um pouquinho aí, dar uma olhadinha no gráfico. Fê, e na parte da tarde, o que teve? Não teve porra nenhuma, né? Na parte da tarde a gente sabe muito bem que até tem algumas operações ali, mas já não vale tanto a pena fazer depois que você já tá com 50 pontos no bolso. Então, toma bastante cuidado com essas continuações na parte da tarde. O mercado tá virando bastante, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no índice da quarta-feira. O índice da quarta-feira tinha ali uma VWAP trabalhando ali na região do 114 mil. Tá? Essa região de 114 mil é uma região muito importante, estou clicando ali no lugar errado, é uma região muito importante lá, que o índice provavelmente se tornaria mais comprador, aonde ele foi para testar logo no começo da manhã, e quando foi às 10 e 15 da manhã, ele perdeu pela primeira vez a VWAP, pesou bastante, a gente tinha um alvo no 111.500, não sei se vocês lembram, 111.500, foi direto e reto para pegar esse alvo lá para baixo.
tá bom? Deu para fazer aqui, eu anoto essa operação aqui como 200 pontos de gain, tá? Por quê? Mas ela andou 2.000 pontos, não importa, tá? Não importa mesmo. Eu sempre anoto como 200 pontos de gain, porque aí eu tenho uma margem de risco para trabalhar. Então, o meu potencial de ganho da semana, deixa eu até falar isso aqui olhando para vocês. O meu potencial de ganho da semana, eu sempre uso um pouco de preço médio, tá? Então, a minha mão cenário, quanto que eu poderia ter feito, né? Então, eu sempre coloco, operação foi válida, operação foi boa no dólar, eu coloco como 20 pontos. Operação foi boa no índice, eu coloco como 200 pontos. Não importa se eu peguei 1.000, se eu peguei 500, se eu peguei 30 pontos no dólar, não importa. O que importa é operação boa para mim, significam 20 pontos no dólar e 200 pontos no índice, tá bom? É isso. Eu faço porque eu quero e é assim que eu controlo. Cada um pode controlar da forma que achar melhor. Mas eu acho que aqui eu fico uma margem de risco bem interessante. Aí eu vejo qual foi o potencial máximo de ganho pela quantidade de lotes que eu opero e aí eu vejo qual foi o financeiro que eu fiz. Com isso eu tenho um potencial de ganho ali por dia, tá? De novo aqui, então o índice um clique só na quarta-feira, tá? Um clique só, deu uma operação muito boa. Depois o mercado ficou parado e acabou pesando mais no final da tarde, onde eu já não achava que valia muito a pena. Eu até cheguei a pegar essa movimentação aqui no final da tarde, tá? Mas eu nem anotei. Não é uma operação de diário, é uma operação de exposição burra, tá? Na terça-feira, o dólar tinha um trabalho ali, a gente teve uma montagem de posição lá do 360. E na quarta-feira, a gente já teve um dólar muito... Na quinta-feira, a gente já teve um dólar muito estressado. Além do dólar ter vindo de uma tomada de alta, que foi lá, ficou trabalhando lá por volta dos 420, a gente teve uma abertura muito forte, para cima do 500, onde a primeira VWAP já ficou formada ali por volta do 520. Esse dólar pesou um pouquinho no começo da manhã, achei até que ele pudesse voltar. O meio do caminho, se a gente for pensar no 520, a primeira VWAP dos 15 minutos, tá, da quinta-feira, e as 360, que foi a VWAP da quarta-feira, o que eu faço? Eu pego o meio do caminho disso daqui e acho 450. Esse meio do caminho seria o melhor preço de compra. Na verdade, o 450 seria o preço que o mercado iria virar. Daqui ele acaba pesando, vai buscar 360. Então eu compro esse dólar no 470. Então o meu preço para compra desse dólar tá aqui, ó. Vocês vão ver que é exatamente esse preço aqui, ó. Ou 470. Opa. Bom. É esse preço aqui, ó. Ou 470, tá? Então no 470, que é o melhor preço de compra, com stop no 450, eu acabo comprando. Então deu uma compra aqui, que essa compra foi exatamente às 10 horas da manhã no 470, tá? E ela foi até o 503, 505, acho que foi a máxima dela, então deu ali para pegar 20 pontos dessa operação. A gente está falando aqui da quinta-feira, dia 17 do 11, tá? Uma operação só no dólar, tá? Única operação. Depois, o mercado continua trabalhando muito para baixo da VWAP. A gente sabe que depois do meio-dia, a VWAP já começa a fazer bastante preço. Ah, posso vender? O 450 ainda é região compradora, tá? Então, entre a VWAP do próprio dia e o 450, eu não via nada para se fazer nesse meio do caminho. Então, eu não faço nada. Inclusive, nessa parte aqui da tarde, quando o mercado vem buscar liquidez diretamente no 450, tá? Eu não gosto de operar isso. Então, um clique só na quinta-feira no dólar. Vamos ver o índice. O índice teve aqui uma... mesma coisa, tá? Quinta-feira já abriu bem precificado, bem pesado, tava tudo bem pesado, bem estressado o mercado, então não tinha muita coisa para fazer. 112.200 era a VWAP da quarta-feira, e a primeira VWAP do dia no 108.500, então a gente tem o meio do caminho ali no 110. 110 era o melhor preço de venda, tá? Então a gente já havia falado isso, a gente tinha falado que os stops estariam por volta do 110, daria para vender por volta dos 109.500. Olha só que bela venda. Não fiz essa venda, tá bom? Mas daria para ter feito. Preferi esperar aqui. No começo do dia o mercado ele respeitou a VWAP, pesou e veio da primeira operação do dia. Muito bem feita a operação, às 10h45 no 108.600. E logo em seguida, a 1h15 da tarde, é um horário bem ruim, de novo no 108.500 ali, deu mais uma venda e ela andou bem também essa venda, tá? Apesar dela não ter ido muito rápido, mas foi uma venda ali de pelo menos 400 pontos, tá?
Anotei aqui que eu peguei 200 pontos na primeira, 200 pontos na segunda, é a minha pontuação média. Pronto, é um dia de potencial de 400 pontos no índice. E depois não aconteceu porra nenhuma. Se você não fez essa venda aqui dos 109.500, ó, não é para fazer mais nada, tá bom? O mercado ficou bem paradão. Então, quinta-feira, mais 2 operações aí no índice. E pensando na sexta-feira, hoje, no dólar, a gente teve um dólar ali que abriu bem pesado, então você ignora o dia de ontem. Por quê? Porque ele já foi um dia precificado, tá? Precificado. Então ignora, essa VWAP aqui não vai fazer preço, não foi preço de montagem de posição, nem desmontagem, não foi nada. Foi só colocado lá em cima. O preço continua sendo a referência lá da segunda-feira, da terça, da quarta-feira, que é o 360. Então, de olho nesse 360, a gente teve uma venda às 9h30 da manhã, quando ele perdeu o 360. Foi uma venda que andou, deu ali, daria para pegar ali pelo menos uns 10 pontos dessa operação. Na verdade, nessa operação aqui, foi uma operação de mais ou menos 0 a 0 ali, não foi uma operação de muitos ganhos. Aqui eu consegui fazer um preço médio muito bom no 70, mas até aí é o de menos. Então é uma operação ali no dólar que não dava para fazer 20 pontos e logo em seguida o mercado virou. Essa virada de mercado aqui eu não gosto de fazer, eu espero o mercado me confirmar. Quando os DIs viraram para positivo, aí sim deu uma compra muito boa às 11h15 no 385 e essa compra ela foi até o 410, tá? Então foi uma compra ali que deu mais de 20 pontos, uma belíssima compra quem conseguiu fazer. E de novo agora está acontecendo isso. Então o mercado está indo buscar muita liquidez nessa região de 350, 360, toma muito cuidado e dali ele está jogando lá para cima, a gente só tem risco daqui para frente. Temos primeiro alvo no 415, segundo alvo no 460. 2 operações no dólar. E no índice tivemos hoje 2 operações também, tá? Uma operação no cenário que parecia ser de alta, quando ele ganhou a VWAP dos 112.200, que é a VWAP lá de quarta-feira também, tá? Ah, de hoje você ignora, a de ontem, na quinta-feira, também ignora a mesma situação do dólar. Então, ganhou a VWAP da quarta-feira lá no 200, 112 e 200. Valia a pena entrar nessa operação, tá? É uma operação aqui em cima, que foi às 10h45, 112, 250. Essa operação andou, deu para sair com 100, 150 pontos, acho que peguei 150 pontos nessa operação, e depois, logo em seguida, o mercado virou. Foi a hora que os DIs também ganharam muita força, os DIs estavam 2% de queda, viraram para positivo. Eu comprei o dólar e vendi o índice. Então, essa operação foi fantástica. Eu desci com a mão bem grande, consegui pegar pelo menos 400 pontos aqui, com a mão bem grande. Então, foi uma operação muito confiante que deu para fazer. Quem ainda continuou vendendo, pegou mais do que 400 pontos. Deu para pegar mais de 1.000 pontos nessa operação, tá bom? Então, o dólar, o índice continua pesando. Alvo do índice hoje, 109.300, tá? 109.300. E para baixo dele a gente vai voltar a falar dos 107.000, tá? Então, cuidado. Mercadinho aí pegando todo mundo, mas as operações da semana foram boas. Tivemos ali, então, 5 operações no índice de quarta-feira até hoje e mais 6 operações no dólar, completando ali 1.000 pontos no índice, pelo menos, e 120 pontos no dólar. Tá? Faça as contas aí, semana bem produtiva, acho que 0 stop, tá? Essa semana não tivemos nenhum stop, lisa, respeitando o diário, as coisas funcionam. Muito obrigado, boa semana, semana que vem não estou aqui, vou viajar, tirar umas férias, mas na outra semana estou de volta. Beijo, fiquem com Deus, tamo junto!